Feche os olhos e imagine-se no coração de Roma. As colunas se erguem ao seu redor, o mármore brilha e a multidão vibra com as vitórias que chegam de todos os cantos do mundo. Mas sob esse brilho latejante, há algo mais profundo. Uma engrenagem de guerra movida não por deuses, mas por homens. Homens com mentes afiadas como lâminas, capazes de moldar batalhas e decidir destinos de impérios. São os generais, e é neles que Roma deposita sua eternidade. Você sente o peso desse nome, general romano. Não era apenas comandar tropas, era carregar nas mãos a sobrevivência de milhares e o futuro de uma república que se tornaria império. Cada ordem dada podia ser o fio que separava a glória da ruína. Não havia espaço para erro. Um general vitorioso era exaltado como semideus. Um derrotado era lembrado como maldição. Você caminha por esse labirinto de glória e sangue, prestes a encontrar os homens que fizeram Roma ser temida por séculos. E o primeiro deles ergue-se diante de você, Públio Cornélio Cipião Africano. Seu nome ecoa nos corredores da eternidade. Ele enfrentou nada menos que Aníbal, o maior gênio cartaginês, na Batalha de Zama. Imagine-se naquele campo poeirento, o barulho ensurdecedor dos elefantes, o cheiro de ferro, suor e morte. Cipião, em desvantagem, não tremeu. Criou passagens nas fileiras, assustou as feras com trombetas e as devolveu contra o próprio inimigo. Você quase pode ouvir o estrondo quando o Império Cartaginês quebrou sob a lógica fria de Roma. E ali, Roma conquistou o Mediterrâneo Ocidental. Mas Roma não se fez apenas de vitórias calculadas. Às vezes, era preciso reinventar o próprio exército. Surge então Caio Mário, o homem que transformou cidadãos em soldados profissionais. Você caminha ao lado de suas legiões, homens sem terra, endurecidos pela necessidade, carregando seus próprios equipamentos, as mulas de Mário. Eles não lutavam por fazendas ou glória, mas pela própria sobrevivência. Sob seu comando, 100.000 bárbaros teutões foram esmagados. Você sente o peso dessa decisão. Mário não apenas venceu batalhas, ele moldou o Império de Ferro que viria depois. Do barro da pobreza ergue-se outro nome, Lúcio Cornélio Sulla. Você o vê marchar sobre Roma, não contra bárbaros, mas contra seus próprios compatriotas. Imagine o silêncio gelado da cidade quando percebeu que o inimigo não vinha de fora, mas de dentro. Sulla não era apenas general, era o prenúncio de uma nova era. A era em que generais decidiram o destino político de Roma. Você quase sente o medo no coração dos senadores, sabendo que a espada agora comandava a palavra. E então surge Cneo Pompeu Magno, o Grande. Você o observa combater piratas que assolavam o Mediterrâneo, resolvendo em meses o que anos de guerra não haviam feito. Sua fama se espalhou como fogo, seus exércitos ecoavam como trovões. Mas a mesma glória que o elevou o colocou em rota de colisão com Júlio César. Você percebe, em Roma, quanto maior o general, maior a sombra que carregava. E Pompeu aprenderia que não há espaço para dois sóis em um mesmo céu. E o nome inevitável se aproxima, Caio Júlio César. Você quase sente a eletricidade no ar, atravessando a Gália, subjugando tribos, expandindo Roma até onde os olhos não alcançam. Ele não era apenas general, era arquiteto de um destino. Ao atravessar o Rubicão, você caminha ao lado dele, sabendo que aquela decisão não era apenas militar, era civilizacional. Mas também carregava a semente da traição, a adaga que o aguardava nas sombras do Senado. Atrás dele surge Marco Antônio, braço direito e herdeiro da chama de César. Você o vê nas areias do Egito, ao lado de Cleópatra, entrelaçando guerra e paixão. Antônio não foi apenas general, foi símbolo de excessos, de uma Roma dividida entre Oriente e Ocidente. Seus exércitos ainda tremiam o chão, mas sua queda mostrou que até os maiores guerreiros podem se perder quando coração e ambição se confundem. A derrota em Ácio
não foi apenas militar, foi o enterro de um ideal. Do lado oposto caminha Marco Vipsânio Agripa, sombra e braço direito de Otaviano Augusto. Você o vê não como herói solitário, mas como arquiteto silencioso. Enquanto outros buscavam glória pessoal, Agripa construía portos, aquedutos, estradas. Suas vitórias navais em Ácio selaram o nascimento do Império, mas sua verdadeira obra foi transformar Roma em mármore. Você entende? Nem todos os generais venciam no campo de batalha. Alguns venciam pela eternidade das cidades que erguiam. Mas Roma não parava. Surgia então Germânico Júlio César, o jovem que atravessou novamente os bosques de Teutoburgo para honrar ossadas esquecidas. Você caminha ao seu lado, ouvindo o silêncio dos mortos. Não era apenas guerra, era vingança, era memória, era a recusa em deixar a derrota ser o último capítulo. Germânico lutava contra inimigos invisíveis, mas também contra a própria sombra de Roma, tentando provar que o Império ainda podia se impor onde já havia sangrado. E o eco se estende até as margens da Bretanha, onde Quineu Júlio Agrícola marchou. Você imagina estradas sendo abertas em meio à névoa, fortalezas erguidas no norte, tribos sendo dobradas pela disciplina implacável. Agrícola não conquistou apenas terras, ele semeou Roma em solo estrangeiro. Você quase sente o choque de mundos. Os deuses das florestas cedendo lugar ao mármore romano. Mas até aqui, a sombra da inveja corroía e Agrícola foi chamado de volta, vítima de ciúmes imperiais. E por fim, você enxerga Nero Cláudio Druso, jovem demais para tanto peso. Ele atravessa o Reno, alcança o Elba, abre as portas da Germânia. Mas a morte chega cedo, uma queda de cavalo interrompe sua marcha. Ainda assim, seus soldados erguem um monumento de pedra, porque até na morte, Druso representava aquilo que todo general romano simbolizava, a promessa de que Roma não tinha limites. Uma promessa que, com o tempo, o Império descobriria ser impossível de cumprir. E você percebe, ao fim dessa marcha, que os generais não eram apenas guerreiros, eram símbolos. Cada um moldou Roma à sua maneira, pela vitória, pela traição, pela política ou pelo sangue. Eles não apenas comandaram legiões, comandaram a própria narrativa de Roma. Mas em cada triunfo brilhante havia também uma sombra, e é nessa sombra que se esconde o preço da glória. Você se encontra em Zama, no ano 202 a.C. A poeira cobre o horizonte e diante de você surgem elefantes de guerra, rugindo como monstros saídos de um pesadelo. Aníbal está ali, o terror de Roma, invicto em dezenas de batalhas. Mas Cipião não treme. Ele organiza colunas abertas, transforma a disciplina em armadilha e os gigantes avançam apenas para se perder. Você sente a inversão da sorte. Roma aprende que até o maior inimigo pode ser derrotado pela frieza da mente. Agora, você atravessa os Alpes, mas não como invasor. É ao lado de Caio Mário, enfrentando as hordas teutônicas e cimbros. Eles vêm como enxames, centenas de milhares, carregando gritos e caos. Você percebe como Roma quase se desfaz diante dessa onda bárbara. Mas Mário espera paciente. Ele embosca, ele corta, ele transforma massa em cadáveres. O chão treme sob 100.000 mortos. Você sente o peso da vitória. Não foi apenas batalha vencida, foi sobrevivência de uma civilização inteira. Então você vê Roma contra si mesma. O som não é de bárbaros, mas de passos familiares. Sula marcha sobre a cidade, algo impensável. Suas legiões atravessam portões que jamais deveriam ser atravessados. Você percebe o medo nos rostos, senadores fugindo, cidadãos escondendo filhos. Aqui, a batalha não é contra tribos distantes, mas contra o próprio coração da República. Você entende? Não há volta. A espada entrou no Senado e dali em diante a guerra civil não seria exceção, mas regra. Do mar aberto surge Pompeu. Você enxerga centenas de navios cruzando o Mediterrâneo,
caçando piratas que ousaram desafiar Roma. Em poucos meses, ele transforma caos em ordem, mares inseguros em rotas imperiais. Mas essa glória é sombra de uma guerra maior. Pompeu contra César. Você sente o estalo seco quando alianças quebram, quando o triunvirato vira abismo. O mar que Pompeu dominou agora parece traí-lo. A batalha não é mais contra piratas, mas contra um rival que carrega o destino em mãos. E é na Gália que você encontra Júlio César. Ele ergue pontes sobre rios, atravessa florestas, subjuga tribos. A cada vitória, o império cresce como fogo em palha seca. Mas você percebe também o brilho em seus olhos. Não é apenas Roma que cresce, é César. Quando cruza o Rubicão, você está ao lado de um general que se torna ditador. O rugido das legiões já não responde ao Senado, responde a ele. Você entende o silêncio carregado de traição que o aguarda. Mas antes da adaga, você se perde no Egito. Ao lado de Marco Antônio, os exércitos colidem em Áxio. Você ouve o vento rasgando velas, vê navios queimando, sente o mar engolir homens e esperança. Cleópatra foge, Antônio a segue e Roma se parte em dois. O que deveria ser triunfo vira queda. Você percebe a ironia cruel. O maior general após César, derrotado não apenas por armas, mas por paixão. Em Ácio, não foi apenas uma frota que afundou, foi uma era inteira. E então você caminha ao lado de Agripa, arquiteto da vitória de Augusto. Não há espetáculo em seu olhar, apenas cálculo frio. Ele planeja portos, coordena frotas, organiza tudo como quem desenha destino em pedra. Em Ácio, seus navios cercam, pressionam, esmagam. Você sente a disciplina se transformar em maré. O Oriente cai e o Império nasce. Agripa não ergue discursos, não busca coroas. Mas você entende que sem ele, Augusto seria apenas um nome. O silêncio de sua glória é pesado como ferro. Agora, o chão se torna lama. Você retorna a Teutoburgo com Germânico, ossos espalhados pelo bosque, caveiras empilhadas, ferro enferrujado. Você sente a respiração presa dos soldados ao recolher restos de seus irmãos. Para Germânico, cada ossada é promessa de vingança. Quando ele enfrenta Armínio, o traidor que conhecia Roma, você percebe a fúria contida em sua disciplina. Não é apenas guerra, é liturgia. Roma não enterra seus mortos em silêncio. Roma transforma luto em espada. Mas não é apenas a vingança que molda generais. Você marcha com Agrícola pelas terras sombrias da Bretanha. O vento corta como lâmina, a névoa engole colunas inteiras. Ele ergue estradas, fortalezas, cidades. Você sente o choque da cultura. Deuses celtas esmagados pelo mármore, tribos dobradas por disciplina. Agrícola conquista, mas também romaniza. Para ele, a espada e o urbanismo são a mesma arma. Você percebe que em Roma, até o ato de ensinar latim era ato de guerra. E no início de tudo, você caminha com Druso, jovem demais, mas impetuoso. Ele atravessa rios que nenhum romano havia usado. O Elba, o Vézer, terras que pareciam intocáveis, agora conhecem a marcha do ferro romano. Seus soldados o seguem com devoção quase religiosa. Mas um acidente, a queda de um cavalo, sela seu fim. Você sente a tragédia. Não foi a espada, não foi o inimigo, foi o destino. E ainda assim, sua memória ergue pedra eterna. Você retorna a Roma não pelos campos de batalha, mas pelas ruínas da memória. Caminha entre templos erguidos para celebrar triunfos, mas sente que cada pedra carrega também sangue e silêncio. Os generais foram heróis, sim, mas também sementes de instabilidade. A cada vitória, Roma se expandia. A cada expansão, surgia uma nova fronteira impossível de segurar. Você percebe que a glória nunca vinha sozinha. Sempre trazia uma sombra que crescia junto, corroendo o coração do império. Cipião Africano permanece como símbolo de inteligência estratégica. Ele venceu Aníbal, mas sua vitória plantou outra cicatriz.
Roma descobriu que era possível vencer até os maiores. Essa certeza se transformou em arrogância. Você percebe que no triunfo de Zama já estava escondida a ideia de que Roma poderia desafiar qualquer limite. Uma ideia perigosa, porque nenhuma fronteira dura para sempre. Cipião trouxe glória, mas também ensinou Roma a acreditar que a eternidade estava ao alcance. Caio Mário, o reformador, deu aos pobres o direito de lutar, mas no gesto plantou também o veneno da lealdade pessoal. Os soldados já não pertenciam apenas à República, pertenciam ao general que lhes garantia pão, terra e futuro. Você sente esse desvio como uma rachadura na base. A República, antes sustentada por dever cívico, agora dependia de exércitos que seguiam homens, não leis. O mula de Mário carregava mais que equipamentos. Carregava o peso da transformação que destruiria a República. E Sulla, ao marchar sobre Roma, mostrou que a cidade eterna podia ser conquistada por seus próprios filhos. Ele venceu, foi ditador, reformou, governou. Mas você percebe o preço. A semente da guerra civil tornou-se permanente. Nenhum muro separava mais o Senado das espadas. Roma aprendera que poder não era voto nem discurso, era ferro. O legado de Sulla não foi apenas vitórias militares, mas o exemplo terrível. Quem tem legiões, tem Roma. Pompeu, o Grande, dominou mares, venceu reis, mas no fim fugiu, traído pelo destino. Sua cabeça cortada no Egito foi presente a César. Você entende a ironia cruel. Um general que controlara continentes terminou reduzido a cadáver desprezado. Seu legado é a lembrança de que em Roma a glória era sempre instável, de que quanto mais alto o triunfo, mais profundo o abismo da queda. Pompeu ensinou Roma que a fortuna não é de ninguém. É amante volúvel, que beija e apunhala. César, o ditador, mudou tudo. Cruzou o Rubicão, destruiu Pompeu, fez-se senhor de Roma. Para você, é impossível ignorar o magnetismo. Homens seguiam-no como se fosse destino em carne. Ele reformou calendários, ergueu monumentos, sonhou com o Império Universal. Mas também ensinou que Roma podia pertencer a um só homem. O punhal no Senado não matou apenas César, matou a República. Você sente que o eco de sua morte ainda vibra nas ruas de mármore. Roma nunca mais foi a mesma. Marco Antônio representa outro tipo de sombra. Grande general, mas escravo de paixões. Cleópatra e o Oriente tornaram-se mais fortes que Roma em seu coração. Você percebe no olhar de seus soldados em Ácio. Eles lutavam por ele, mas viam o império se dividir em lealdades conflitantes. Antônio mostrou que até os maiores generais podiam se perder dentro de si mesmos. Seu legado é a advertência. A força pode ser gigantesca, mas basta uma fissura íntima para que tudo desabe. Agripa, silencioso, ergueu Augusto. Sua glória não está em discursos, mas em pedras, portos, aquedutos, frotas. Você caminha por Roma e percebe que muito do mármore que impressiona nasceu de sua mão invisível. Agripa representa o oposto de César. Poder que não busca aplauso, apenas eficiência. Seu legado é lição. Sem engenheiros, sem disciplina logística, não há conquista. Você sente que ele foi menos lembrado, mas talvez mais essencial. O silêncio de sua glória ainda ecoa em cada rua romana. Germânico é outra memória viva. Vingador de Teutoburgo, restaurador da honra, mas também fantasma de oportunidades perdidas. Ele venceu, mas Roma não conquistou Germânia. Sua morte prematura é lembrada como luto coletivo. Você percebe que nele estava o brilho de um futuro possível, um império renovado pelo carisma, pela disciplina, pela ousadia. Mas esse futuro morreu cedo demais. Seu legado é sombra e esperança, o herói que poderia ter sido, mas nunca foi. Agrícola, conquistador da Bretanha, deixou estradas, fortalezas, muralhas.
Seu legado é duplo: vitória militar e romanização cultural. Mas a conquista da Bretanha foi mais duradoura do que muitos impérios posteriores, mas até ela tinha limite. Além da muralha, havia o indomável. Agrícola mostrou que até quando Roma triunfava, encontrava barreiras. A ilha era domínio, mas também lembrança. Nenhuma conquista é total. Sempre há terra que resiste, sempre há horizonte inalcançável. E Druso, morto jovem, mas lembrado como promessa. Seus soldados ergueram um monumento, a Pedra de Druso, não apenas para honrar vitórias, mas para preservar a memória de um general que se tornara mito. Você sente a devoção quase religiosa, como se a morte precoce o tivesse transformado em eterno. Seu legado não é conquista consolidada, mas o símbolo de que até na juventude, até na queda, Roma criava lendas. Druso não deixou império, mas deixou memória. Ao reunir todos, você entende. Cada general expandiu Roma, mas também a fragmentou. Cipião trouxe confiança, Mário trouxe o exército popular, Sula trouxe a ditadura, Pompeu trouxe ambição, César trouxe império, Antônio trouxe paixão, Agripa trouxe pedra, Germânico trouxe vingança, Agrícola trouxe romanização, Druso trouxe mito. Cada um deu e tomou. Cada um ergueu vitórias e cavou abismos. Roma não seria Roma sem eles, mas também caiu por causa deles. Você caminha pelas ruínas e ouve um eco. Não são mais passos de legiões, mas o silêncio pesado de lições. Roma foi forjada pelo gênio de seus generais, mas também quebrada por suas falhas. O maior império da antiguidade carregava dentro de si as sementes de sua própria queda. O legado deles é o mesmo de Roma: grandioso e frágil, eterno e efêmero. Você respira fundo e entende. Glória e sombra sempre marcham lado a lado.